Questão 108 do livro 3, ela diz: deveriam afastar-se do litoral africano e auxiliá-los pelas correntes e pelos ventos. Realizar uma grande curva para fugir das correntes contrárias do Golfo da Guiné. Ao alongar mais para oeste, a volta do mar, Vasco da Gama aproximou-se das costas do Brasil em 1497. 3 anos depois, seguindo a mesma indicação do próprio Gama, Cabral aportou na Bahia, né? Eduardo Bueno, a viagem do descobrimento. Eduardo Bueno hoje virou jornalista, né, tal, fazendo os programas aí uma época dessa, mas ele se destacou como historiador jornalístico. Ele tem uma série aí sobre o descobrimento do Brasil, que foi lançada no ano 2000, muito bacana. Ele diz: o autor do texto reforça a tese de que a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500 às terras brasileiras. Veja, ele está dizendo de uma tese que está sendo reforçada pelo autor aqui desse fragmento de texto, Eduardo Bueno, certo? Na verdade, independente de nós olharmos os itens, do que o enunciado dessa questão está falando, meninos? Do que o enunciado dessa questão está falando? Está falando, começa falando da rota de Vasco da Gama, vindo, contornando a costa da África, o Golfo da Guiné, aquela garganta na costa atlântica da África, certo? Aí está dizendo que em 1497 ele se afastou daquela região do Golfo da Guiné, uma região de geografia complicada e com a existência na época de algumas tribos, né? Tidas como perigosas, algumas antropofágicas, e isso acabava gerando preocupações para os navegadores. Aí está dizendo que, com isso, a esquadra de Vasco da Gama se afastou da costa africana e teria tido um processo de aproximação com a atual costa do Brasil, ou seja, teria se afastado muito, né? Aí dizendo que 3 anos depois, segundo a mesma indicação, vocês lembram que nas aulas eu disse para vocês que essas viagens marítimas, elas geravam elaborações de portulanos, também conhecidos como cartas náuticas. Essas cartas náuticas, eu lembro da aula de expansão marítima, que eu disse para vocês que elas eram guardadas por muitos governantes como verdadeiros tesouros, como verdadeiros segredos de Estado. Existiram casos de algumas que chegaram a ser falsificadas para dificultar a vida de outros navegadores posteriormente, para que eles não tivessem acesso às mesmas rotas. E outras foram disponibilizadas, o que acabou gerando um desenvolvimento naval atlântico mais forte. Então, ele está mostrando que os portugueses eles se utilizaram de informações anteriores, certo? E aí a expedição de Cabral, já que os portugueses tentaram divulgar para o mundo da época a ideia de que foi algo totalmente ao acaso, mas os dados costumam mostrar que não foi nada ao acaso, como a propaganda portuguesa do período divulgou. Aí diz: o autor do texto reforça a tese de que a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 1500 às terras brasileiras, letra A, confirma os portugueses como os primeiros povos europeus a desembarcarem em terras americanas. Ao contrário, né? Existem teses até de que os antigos fenícios teriam chegado à América do Sul, né, na antiguidade. Resultou da ação de corsários africanos que obrigou o navegador a mudar seus planos marítimos, afastando-se de seu real destino, que seria a África. Corsários africanos, né? Há um afastamento geográfico aí, haviam confrontos com algumas tribos africanas e alianças com outras, certo? Mas aqui não está mostrando essa preocupação com ataques de possíveis corsários africanos. Sede Casa atendeu aos interesses das coroas ibéricas em dividir o mundo entre as duas nações, constituindo limites à expansão de outros países europeus? Não, isso aí vai vir com o quê? Com o Tratado de Tordesilhas. Na verdade, o Tratado de Tordesilhas, nesse episódio de 1497, ele já tinha sido assinado. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, certo? Aqui diz: atendeu aos interesses das coroas ibéricas? Não, isso aqui era um projeto específico de qual coroa? Portuguesa. A coroa espanhola estava ligada à expedição anterior, que chegou ao continente americano, achando ter chegado às Índias em 1492, antes desse episódio aqui. Dedidado, resultou da intenção portuguesa em tomar posse de terras noticiadas por outros navegadores e que já lhes pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas. Já pertenciam pelo Tratado de Tordesilhas? Já, porque o Tratado de Tordesilhas, justamente aqui tem um detalhe de data. O Tratado de Tordesilhas foi assinado antes desse episódio que está descrito no texto. O texto descreve o episódio 1497. O Tratado de Tordesilhas foi 1494. Certinho? Essa tá boa? Respondeu à necessidade, letra E, do navegador Vasco da Gama de comprovar a existência de um novo continente ainda desconhecido. Necessidade de comprovar um novo continente.
não era necessidade de comprovar um novo continente, mas de dar uma olhada para esse lado de cá, porque já tinha sido feito um acordo de divisão dessas terras, porque os espanhóis alegaram chegar primeiro com a expedição de Colombo, ainda haviam dúvidas se era um novo continente ou se era uma extensão da Ásia, certo? Mas aqui quando diz respondeu a uma necessidade de Vasco da Gama de comprovar a existência de um novo continente, não necessariamente, mas uma necessidade de aproximação com essas terras que já haviam sido, pelo menos no papel, divididas pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a melhor opção da 108 é D de dado. Ficou entre C e D, não foi, Natália? Mas a C, quando diz atendeu aos interesses das coroas ibéricas, não. Tanto o Vasco da Gama quanto Pedro Álvares Cabral, que são os dois exemplos citados no enunciado, ambos estavam a serviço apenas da coroa portuguesa. A coroa espanhola estava em outra jogada, em outro esquema, né? Que começou com o Cabral ou com o Colombo poucos anos antes, mas agora outros navegadores já se envolviam, certo? E o que havia era uma rivalidade entre as duas. Certinho? Tudo bem, filha aí? A 106 aqui do lado. Peraí, então essa foi qual? 108. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Então, 108, D de dado. Aí a Luana precisa da 109 e a Tailine precisa da 106. 109 e 106. Entendeu, Natália? Conseguiu entender agora melhor o confronto aí da questão? Você vê, no Enem acontece isso. Você está vendo lá a data 1497. Ah, o Enem não cobra data. Não, ele não pede para você decorar data nenhuma, mas tem certas datações que você tem que ter noção, porque se você não tiver noção, você boia na maionese. Tá vendo aqui? 1497. Você tem que ter noção que o Tratado de Tordesilhas foi antes. Aí você vai dizer, e se eu não lembrar? A noção, minha gente. Na hora da atenção, certas exatidões ficam meio complicadas, mas a noção. 1497, Cabral, 1500, 3 anos depois. Você tem que pelo menos ter a noção de que o Tratado de Tordesilhas foi assinado mais de 3 anos antes da chegada da expedição de Cabral. Na verdade, foi o dobro, foram 6 anos. Não é obrigado você ter uma noção exata do ano, mas você tem que ter noção de quantidade aí, de volume de tempo, entendeu? Isso ocorre direto. Todo ano tem questões na prova do Enem nessa perspectiva. Então, quanto mais você treina, mais você vai pegando o fio da meada. Certinho? Ai, meu Deus, fechei, Tailine. Peraí, tá abrindo de novo. A 106 estava bem pertinho ali, não era? Peraí, tá abrindo de novo. Peraí. Ela estava bem pertinho quando eu fechei e voltou para o início. Passou. Oi, filho. 106. Volta. Mulher. Já estava na 200, ó. Bora, 106, volte. Sua indisciplinada. 666. Confira aí, todo homem de bom juízo é essa? Todo homem de bom juízo? É? Tá, vamos para ela. Essas pequenininhas, a gente chega a se treme quando olha para elas, né? Essas pequenininhas não são brincadeira. Jesus. Eu não sei se eu estou ficando molengas, ou se a correria tá grande. É uma das duas coisas. Não era para estar, né? Mas, vamos lá. 106. Vamos lá. Tailine, qual foi sua dúvida na 106? Você quer que faça ela toda? Ou é dúvida de um item só? Qual é o seu cenário na 106? Me diga aí para eu saber. A, E e C. Então, é melhor a gente fazer tudo, né? A, E e C. Tranquilo. Entendi. Vamos embora para ela? Foi do Enem, né? O Enem adora isso. Bota um texto para você mostrar o que ele expressa, né? Porque ele quer juntar justamente aqui a perspectiva de quê? Do conhecimento histórico com a sua capacidade de interpretação textual, linguística, né? Aí diz assim, ó. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa. Aqueles que aí navegam
querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. História do medo no Ocidente. História do medo no Ocidente. Ó, o que é que eu sempre digo para vocês? Olhe, tem o texto, né? Olhe a fichinha catalográfica do texto. É texto de época? Se for texto de época, tem o ano. É do século XVI? É do século XVII? Esse não, né? É um texto da Companhia das Letras, do ano de 2009, então é obra atual. Como é o nome do livro, de onde o cara tirou isso aí? Tudo isso faz diferença. Tem questão que não vai servir para nada e tem outra que você mata por isso. Você vê que é um texto, né? Estou ri de plástico, mas está ou seja, está dentro dessa obra aí, de Delumear. História do medo onde? No Ocidente, de 1300 a 1800. História do medo no Ocidente, de 1300 a 1800. Anos 1300 simboliza o quê? Não o ano 1300 em si, porque 1300 foi o último ano do século, o quê? 1300? Último ano do século 13. Ao longo dos anos 1300, você tem o século 14. Até 1800. 1800 foi o último ano do século 1800, último ano do século 17. A partir de 1801, século 19. Mas você vê que ele toma como referência o último ano do século 13. Oxe, eu tô doida. 1800, último ano do século 18, 17. 1800, último ano do século 18. Ao longo dos anos 1800, você tem o século 19. Falei o contrário, tô doida, né? Então, ele usa 1300 como referência, é o último ano do século 13. 1800 como referência, é o último ano do século 18. Praticamente passagem para o século 19. História do medo no Ocidente. Ou seja, ele contempla aqui uma transição que vem da Baixa Idade Média e contempla toda a idade o quê? Moderna. Porque o marco que os historiadores usam para a finalização de idade moderna é o ano de, quem lembra? 1789, que foi o ano do início da Revolução Francesa. Então, o século XVIII é considerado uma referência para quê? Para a Revolução Industrial, para a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, para a própria Revolução Francesa, um dos grandes marcos históricos de derrubada do antigo regime, ou seja, de derrubada do conjunto de características dos governos absolutistas no continente europeu. Mas a questão começa falando de medo lá atrás, final do século XIII. Medo, final do século XIII para o século XIV, vai ter a ver com o quê? Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, e toda a crise que assolou a Europa nesse período. Vem a Idade Moderna tentando superar esse ambiente de crise anterior. Vocês estão entendendo, gente, que, olha, é por isso que a gente passa o ano todo estudando, tendo aula, é por isso que eu não gosto de coisa resumida. Por quê que eu não gosto? Porque eu sei que no final não dá resultado. Ou quando dá um resultado pífio, que para quem quer muita coisa é fraco. Você está entendendo? Ele já dá as dicas, você tem que aprender a se ligar nisso. Tem questão que não vai servir, mas tem outras que vai ser a chave. Bora lá. Entendeu o que ele está dizendo aí? Ah, tá. É história de aventuras de viagens. Esse historiador aqui, o PTJ, ele relata uma série de aventuras de viagens, certo? Principalmente na literatura francesa, né? Na historiografia francesa, já que a Baixa Idade Média foi um período de relatos de viagens fantásticas para o Oriente. Lembra que eu falei do caso das viagens do Marco Polo? Aquela ideia de viagens fantásticas, aventuras incríveis na direção do Oriente, mas também o perigo dessas aventuras, o perigo de morte, o perigo de naufrágios, né? Então, esse texto aqui é um artigo que fala sobre aventuras, né, de viagens na história, principalmente na história da Baixa Idade Média. Só que esse livro faz parte de uma coletânea que traz... Eu não tenho essa coletânea, mas eu já tive acesso a pedaços dela.
né? Na época que se tirava o xerox de livro, eu tirei cópia de alguns textos que me interessaram. Por isso que eu estou lhe dizendo que eu já vi esse negócio aqui. Ele fala justamente de... Eu não tenho mais essas cópias, não sei o que me levou, já tem muitos anos isso. Dessas aventuras de viajantes, principalmente na direção do Oriente. Mas tem vários autores que tratam desses assuntos, e aí é uma coletânea onde tem textos de diversos, certo? Mas principalmente de historiadores franceses. Aí aqui diz assim, olha, diz assim, esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas, aí ele foca, quando ele chama viagens marítimas, tá, ele está falando, e os outros também, Natália, Jéssica, Vivian, ele está falando, Arlisson, ele está focando nas viagens marítimas, quando ele diz da época moderna, as viagens marítimas pelo Atlântico. Mas você vê que o texto ele vai além. Ele vai da Baixa Idade Média, quando essas viagens ainda estavam focadas no Mediterrâneo, e vai até lá na frente no século XVIII, certinho? Aí diz assim, esse relato associado ao imaginário, ele quer esse relato associado ao imaginário dos viajantes, das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de... Ele não quer pelo texto, ele quer que você pegue o texto e some com a questão do imaginário dos viajantes. Que imaginário era esse, independente dos itens, dos viajantes da expansão marítima? Eu disse isso para vocês em aula, eu tenho certeza. Eu lembro como se fosse agora falando isso para vocês. Era um imaginário de temor. Eu disse para vocês que durante décadas as expedições iam bem encostadinhas no litoral africano, sempre procurando visualizar o quê? A terra firme. Havia todo um temor daquelas histórias terríveis que eram contadas no mundo europeu através das influências do ideal católico romano, né? Lembra que eu falei que a linha do horizonte seria o limite daquelas águas, e quem tentasse ultrapassar cairia em abismos terríveis, teriam contato com monstros horrorosos que devorariam as embarcações e todos os seus componentes, ou seja, se tinha um imaginário bastante aterrorizante, né, sobre o, aspas, desconhecido. Então, havia uma preocupação com essas áreas ainda não drasticamente conhecidas e um medo muito grande. Mas, aos poucos, as novas descobertas no campo das ciências, né, o espírito aventureiro de alguns navegadores, o desenvolvimento de algumas pesquisas no campo da navegação, e aí nós atribuímos a questão da Escola de Sagres em Portugal, né, a absorção de uma série de recursos de origem chinesa que foram chegando no continente europeu e tornaram essas viagens mais rápidas do que o que se tinha antes, né, e aparentemente mais seguras, muito embora os naufrágios eram constantes, porque essas tecnologias estavam em processo de desenvolvimento. Dá para entender, independente dos itens. Esse relato associado ao imaginário das viagens marítimas que você estuda na escola, que eu falei para vocês, na época moderna, ou seja, prioritariamente século XVI, que é um estopim aí do avanço dessas viagens, expressa um sentimento de quê? Letra A, gosto pela aventura. Tem um certo gosto pela aventura, por parte de alguns. Fascínio pelo fantástico. Tinha um certo fascínio pelo fantástico. Tinha, inclusive isso se destacava na literatura. Temor do desconhecido, interesse pela natureza, purgação dos pecados. Como é típico de várias questões do Enem, você aproveita vários itens. Aqui tem 4 itens que estão inseridos. E tem um quinto que, de maneira anexa, você poderia usar também. Gosto pela aventura, fascínio pelo fantástico, temor desconhecido, interesse pela natureza. Quando diz natureza aqui, principalmente pelo conhecimento de algumas áreas, como na costa da África, baías enseadas, que foram objetos de interesse de geógrafos que entraram nessas expedições, foi o que aconteceu também com muitas das expedições marítimas que vieram ao Brasil no período pré-colonial, e até a questão da purgação dos pecados, que não era uma coisa dominante, mas, por exemplo, você tem navegadores, você tem clérigos que vão usar esse argumento, não, a gente vai para essas terras distantes porque nós temos pecados a purgar, então vamos levar a palavra de Deus através do catolicismo romanizado ibérico para salvar a outros e assim purgar os nossos próprios pecados. Não era um discurso tão corriqueiro, mas existia também. Qual é o que você escolhe? O mais geral, que engloba melhor a ideia do enunciado. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre ter podido escapar dos perigos, acidentes que diariamente podem ocorrer, blá, 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 blá.
Qual desses se encaixaria melhor? Gosto pela aventura, fascínio pelo fantástico, temor desconhecido, interesse pela natureza, purgação dos pecados. A ideia que você vê que pesa mais é a ideia de quê? Do temor. Do temor. Repare, depois que a gente entende o que ele está perguntando, fica mais fácil, você se bate menos na hora de escolher os itens. Você se bate menos. E o próprio nome, História do Medo no Ocidente. Você acha que foi por acaso que ele botou aquilo ali? É uma dica, minha gente. É uma dica. Medo, preocupação, temor. É uma dica. Então, você encontra, no dia que você for fazer a prova do Enem lá, não importa se vai ser em novembro, em dezembro, qualquer dia que você for lá fazer, isso não nos interessa. O que interessa é que você faça e acerte tudo ou quase tudo. O que é que acontece? Lembre-se que você, não todas, mas você vai encontrar um número razoável de questões que de ano para ano vai variando, onde o nome da obra de onde o fragmento de texto foi retirado, ou até mesmo a periodicidade colocada, leva você à resposta, independente da análise dos itens. Beleza? Certinho, filha? Quando ele fala, a Jéssica está perguntando das viagens marítimas, é correto associar os relatos de que, por ser desconhecidos, eles associavam seres mitológicos de que existiam monstros. Sim, por que, Jéssica? A questão dos seres mitológicos. Por que, minha gente? Vivian, Darlison, Kaline, Natália, por que essa associação com seres mitológicos, a ideia de monstros? Eu ia dizer uma coisa, mas aí já ia ser a resposta. Por quê? Porque na mesma época da expansão marítima está ocorrendo o quê? O renascimento cultural, as críticas ao modelo católico tradicional que geraram a reforma protestante, está tudo ocorrendo ao mesmo tempo. O renascimento cultural, porque o nome é renascimento, nascer de novo de quê? Da antiga cultura greco-romana, que volta a ser valorizada de maneira intensa, no campo das pinturas, das esculturas, no campo da literatura, né? O ideal do humanismo, do antropocentrismo, sendo levado a todo vapor. E aí você vai ver que uma coisa se mistura com a outra. As críticas à Igreja Católica, as inovações nas artes, mas ao mesmo tempo temas religiosos, certinho? Tá tudo misturado, tá tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E daí, Valéria? E daí que você vê um monte de obras, até mesmo na literatura renascentista, que fazem essa mistura da mitologia. Estão escutando? É que apareceu um negocinho aqui que a internet estava instável. Estão escutando? Sim, aí vejam. Então, aparece muito. Você pega Camões. Lembra que eu fiz um resuminho dos Lusíadas de Camões para vocês? Os navegadores vão. Aí eu falei daquele capítulo do velho da Praia do Restelo. O velhinho na Praia do Restelo, no litoral português, olhando lá da janela da casinha dele, olhando o quê? As mulheres chorando, caindo pelo chão, se agarrando nas calças dos maridos para que eles não entrassem nas embarcações, porque elas juravam que dali por diante ficariam viúvas, que não veriam mais seus maridos outra vez, todo aquele pânico em relação ao imaginário da maioria da população sobre os perigos que realmente eram reais, mas não necessariamente eram associados aos personagens que se imaginava. Você pega nesse capítulo do Velho do Restelo, nos Lusíadas de Camões, né? Aí a viagem começa, e aí ele diz, lembram que o deus Júpiter balançou as águas, né? Deus Júpiter balançou as águas, então você vê uma clara influência aí nesse caso da mitologia romana, as ninfas, as sereias cantoras com seus cantos envolventes, tentando atrair os navegadores para depois matá-los. Então você vê que a questão é uma época na qual a temática mitológica ela estava muito em gosto, ela estava muito em moda. E aí vai acabar sendo perceptível em várias visões de mundo, em várias formas de enxergar as coisas, dos indivíduos que estavam envolvidos na sociedade europeia dessa época. Porque não é assim? A gente enxerga o mundo ao nosso redor com base nas tendências que são típicas da nossa época, né? Cadê? Diminuiu a tela? Mas vocês estão conseguindo ver e ouvir? Voltou. Deu para entender, meninos? Que questão foi essa? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que quando você vai aprendendo, vai ficando fácil. Quando você vai pegando a manha do negócio de início, é difícil. Mas à medida que você vai treinando e pegando a manha, vai entendendo as coisas, vai ficando mais fácil. A questão foi essa, 106. Então,
Deixa eu cortar aqui a 106. Cadê a 106? Onde foi que eu escrevi? Aqui, letra C. Tranquilo? Tudo bem? 106. Tá, vamos mais. Aí tem 109, né? Não é a 9? 109. Essa começa assim. E a assim chamada diáspora africana. Nessa? Conseguiu matar a questão, né? Muito bem. É porque aquela coisa, no caso de vocês, o que é que a gente faz? Por que que o tratamento de vocês é diferente do comum, né? Do tratamento, por exemplo, que quando a gente está na escola não é possível fazer. E por que que, no caso, o curso de vocês acaba sendo muito extenso? Porque a gente acaba se preocupando em passar um volume de informações mais que o comum, né? Para você ter condições de ir além do normal. Porque na concorrência que vocês enfrentam, vocês precisam ir além do óbvio, né? Mas, o que é que a gente faz aqui? A gente procura fazer com que você entenda, errei. Não, você não errou, você aprendeu. Porque você errou ali momentaneamente, mas você entendeu aquilo ali, você não vai errar mais, né? Eu acertei, mas eu marquei assim. Não tem negócio de marcou assim. Você tem que entender por que que você marcou, né? Marcou por quê? Não sei, não sei, não. Tem que saber. Se não sabe, então o seu acerto não valeu. Vamos entender o porquê da coisa, porque aí você aprende e aprendendo é outra história, né? Muito bem. Ficou entre D e D. Qual é? A 109, né? 109. Fechei de novo. Eu e a tecnologia não somos melhores amigos. 109. Deixa eu escrever aqui. Eu nem sei mais onde eu botei 109. Tá. Vamos embora. Vamos, minha querida 109. Minha querida 109. Olha ela. É a que diz assim: assim chamada diáspora africana em direção a vários pontos do continente americano. Diáspora africana em relação a vários pontos do continente americano. Sim, o tráfico negreiro, né, minha gente? A partir da África ocorreu a partir do século XV. Por que século XV? Século XV é o marco da expansão marítima dos portugueses, né? Com o estabelecimento de entrepostos comerciais europeus, inicialmente ao longo da costa ocidental africana, costa atlântica, né? As trocas comerciais ocorriam nestes entrepostos, entre europeus, chefes tribais e representantes de reinos do interior do continente, mostrando que os europeus vão fazer articulações com líderes tribais, certo? Na Europa, para fazerem uso das guerras intertribais na região como mecanismos para quê? Para adquirir vários desses cativos de guerra como mão de obra escrava. Muitos deles já vinham sendo escravizados na própria África pelas tribos inimigas, certinho? Entre os, aspas, produtos comercializados como ouro, tecidos, armas de fogo, dentre outros, estavam homens e mulheres escravizados em guerras tribais ou em conquistas militares de reinos africanos. A motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos reduzidos à escravidão se baseava principalmente. Aí você vê ali, toda hora eu bato a mão aqui na mesa. Aí diz assim, ó, vocês prestaram atenção no negócio. Entre os, aspas, produtos comercializados, aí destaca ouro, tecidos, estão vendo? Armas de fogo, dentre outras. Você vê isso, galera, e os europeus trocavam por esse produto? Sim, e tinham alguns que eles até levavam da África, porque os reinos que existiam na África, quando da infiltração dos europeus, eles se encontravam em níveis diferentes de desenvolvimento. Havia alguns reinos com caracteres bem, vamos dizer assim, entre aspas, primitivos, mas havia alguns reinos bem avançados, com os quais os europeus fizeram comércio de diferentes produtos, inclusive de tecidos, que não eram só os europeus que levavam para comercializar, mas também chegaram a comprar de alguns impérios africanos. Aí diz assim, a motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos reduzidos à escravidão se baseava principalmente no ou na. Qual foi a dúvida de vocês nessa? A letra A diz, baseava-se na. O que é que ele quer mesmo nessa questão? Pergunte para você mesmo, o que é que me está sendo perguntado? Pergunte para você mesmo. Você tem que ter consciência do que é que está sendo perguntado para você não se passar.
A motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos, a motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos, reduzidos à escravidão, se baseava principalmente no na. A motivação econômica europeia pelo comércio de seres humanos reduzidos à escravidão se baseava principalmente em quê? Ele quer a motivação para esse comércio de seres humanos e para a escravização dessa mão de obra. Motivação, você já grifa aqui, ó, a base da pergunta. Motivação econômica, ele quer a econômica. Letra A, dinamização econômica das colônias americanas, condição básica para o desenvolvimento industrial das metrópoles. Pode ser a letra A? De início parece boa. Dinamização econômica das colônias americanas, condição básica para o desenvolvimento industrial da metrópole. Aí depois o item desanda, entroncha. Por quê? Não havia uma preocupação com dinamização da economia colonial. A preocupação era gerar um modelo econômico, podia não ser nada dinâmico, podia ser super restrito ao mesmo gênero que foi comum nas colônias de exploração, por exemplo, as práticas monocultoras. E outra coisa, desenvolvimento industrial da metrópole, como se a questão fala a partir do século XV, tomando como referência o século XV, você pode falar em desenvolvimento industrial da metrópole nesse período? Ele quer a motivação econômica para o tráfico negreiro e a escravidão. A B de bola diz, abastecimento de mão de obra aos proprietários de grandes propriedades rurais monocultoras nas colônias americanas. Essa está bem melhor. C de casa, necessidade de produzir a acumulação primitiva de capital que alimentasse a engrenagem econômica mercantilista. Essa pode ter gerado dúvida em alguns de vocês? A motivação econômica, necessidade de produzir a acumulação primitiva de capital que alimentasse a engrenagem econômica mercantilista. Alguém teve dúvida nessa? Alguém teve dúvida na C? Deixa de stand-by, vamos ver se tem piores. Crença da supremacia racial europeia, ele quer a motivação econômica. Crença da supremacia racial europeia frente aos povos de outros continentes, que poderiam ser reduzidos à mera condição de mão de obra. Mas aí a questão da superioridade racial não é a motivação econômica. É a motivação o quê? Ideológica, baseada em discursos étnicos. Entendeu? Letra E. Inserção da população escravizada trazida para o Novo Mundo no mercado consumidor colonial abastecido pelos manufaturados metropolitanos. A preocupação era inserir a população de escravizados no mercado consumidor. Não, isso foi uma tentativa que se fez na época da abolição da escravatura, mas mesmo assim não foi algo tão óbvio quanto se imaginava que pudesse ser. Certinho? Que pudesse acontecer. Então, de cara, a gente elimina o que aqui? D de dado, que foi uma motivação, mas aqui não foi a motivação econômica, que é a que ele está pedindo, sacou? D, a gente descarta de cara, e A gente descarta de cara. Você entendeu por que errou, Luana? Muitas vezes, vocês têm um tropeço numa questão porque vocês não entendem o que é que ele está perguntando. Por isso, mesmo vocês sendo bem treinados, inteligentes, não se confie na sua inteligência. Seja prudente. Então, você lê a questão aqui, ó. Você lê, Estou entendendo tudo que ele está dizendo. Escravidão, mão de obra escrava. Sim, eu sei que você está entendendo. Mas ele está falando de um contexto. Dentro desse contexto, o que é que ele quer? Presta atenção, aí você vai para o final. Motivação econômica europeia para isso. Aí, para você não ficar se batendo, grife, risque, onde você vê que está o ponto central da questão do debate. Porque às vezes é um texto grande, no momento ali que você está administrando o tempo, administrando as emoções, administrando os conhecimentos que você tem, é muita coisa que você está administrando tudo ao mesmo tempo. Então, o que você puder organizar, organize. E uma das coisas é foque na pergunta. O cara faz um rodeio enorme. Quando você perceber, já sei, o que ele quer é isso aqui, ó, tchum, já risca ali. Mas eu já sei, Valéria, eu sei que você sabe, mas a tendência é que à medida que você vai lendo, você perca o foco. Então, se está ali marcada a palavra-chave, a frase-chave, potencializa seu trabalho e acelera o processo de descoberta do item correto. Deu para entender? Agora, entre a B e a C.
Quem é que não pode ser aí? Por que não pode ser a C? A melhor resposta é a B. Mas por que não pode ser a C? Porque a C está falando de uma questão econômica. Por que não pode ser? Porque a C, na sequência dos acontecimentos, que é outra coisa que o Enem cobra direto de vocês, a C é consequência da B de bola. No Enem, eles fazem isso o tempo todo, eles estabelecem uma sequência. Aí você tem que saber identificar o que é início, o que é meio, o que é fim. A C é real? É, mas ela é uma consequência da B de bola. Ou seja, no final de tudo, no frigir dos ovos, no final de tudo, houve um processo de acumulação básica de capitais e a escravidão serviu para isso, bem como outras atividades. Por exemplo, a Vivian citou a acumulação oriunda dos metais preciosos. Houve esse acúmulo de capitais? Houve. Mas isso aqui é mais um item dentro do processo que Karl Marx futuramente no pensamento econômico sociológico do século XIX, classificaria como processo de acumulação primitiva de capitais da Idade Moderna, que, segundo ele, teria sido decisivo para quê? Para o crescimento industrial. Por exemplo, você pega Max Weber no pensamento sociológico do finalzinho do século XIX. O Max Weber vai dizer uma das coisas que mais gerou acúmulo de capitais e avanço do capitalismo na sua primeira versão foi a versão mercantil. Não foi nada disso. Foi a ética protestante calvinista. Foi o principal impulso para o acúmulo de capitais. Você está entendendo, Vivian? Estão entendendo? Natália, Luana, Jéssica? Vocês estão entendendo? Existem diferentes fatores que, somados, geraram essa acumulação primitiva de capitais e a expansão da primeira versão do capitalismo, que seria o capitalismo mercantil. Não foi uma coisa só. A Vivian citou uma, eu citei duas outras. Seria a junção de tudo isso. Então, a B faz parte do processo que, no final, gerou a C de casa. Se nós não entendêssemos a pergunta e botasse para vocês apenas os dois itens B e C e dissesse qual era o certo, você ia dizer, na dúvida, eu vou escolher o mais geral. O mais geral é qual? É o C. Só que veja, essa é uma regra global que a gente usa na dúvida entre dois itens. Mas você tem que ter uma consciência do que está sendo perguntado. Aqui ele não está pedindo a análise global, ele está pedindo a motivação dentro desse cenário global para essa ação específica que seria a escravidão de seres humanos de origem africana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A C não está errada. A D também não. Mas o que ele quer está lá no texto. Você tem que identificar. É outra mazela de muitos candidatos no Enem, que com certeza não vai ser a de vocês. O menino sai crente que acertou. Aí você olha e diz, não, realmente tem a ver, mas não foi isso que ele perguntou. Como não foi isso que ele perguntou? Olha aqui. O que é que ele está lhe perguntando? É isso que você respondeu? Não, você respondeu outra coisa. Que não está errado, mas não é o que ele está lhe perguntando. Deu para entender? Tirar a dúvida agora? Então, feras nessa. Certinho, certinho? Então, no caso da 100, é 69, né? 109, a nossa melhor opção para ela foi B de bola. Tranquilo? B de bola. Vamos mais. Quem foi que pediu a... Peraí, 108, 109, 100... Qual foi a outra? 106, 110 vocês não queriam, 111. 111 a gente já fez, não já? 111? Já foi a 111, não já? Pode. Mostra aqui a galera, que você tá de janelinha. Mostra aqui a galera. Que você é agora uma pessoa banguela. Tcharam! Mostra aí pra galera que você está banguela, que você tem uma janelinha e que abra para eu mostrar que tá mole molenga. Mole molenga também esse aqui. Logo, logo a gente faz a intervenção cirúrgica nesse, né? A intervenção cirúrgica é gratuita. No dedão. Não é não? Liga aí pra galera. Dê tchau pra galera, que a galera tá estudando. Eles estudam muito, né? Sabidos eles. Vá-se embora, vai lá. A banguela hoje, né, Angeline? Foi um labafero triste para ter esse...
Espera aí, deixa eu resolver uma polêmica aqui. Como é? Já acabou? Daqui a pouco. A gente Mas o que é que tá? O que é exatamente que vai passar? não assiste nada, só o Bom de Bíblia. Eu queria assistir uma outra coisa, um pouquinho. O que especificamente? Eu tenho que saber o que é. Pode ser, vá. Só até a chave terminada. Tá, quando eu terminar vocês. Tá. Pronto, polêmica resolvida, vamos embora. Querem ver o negócio dos cupcakes ali, do povo fazendo uns doces? Vá, minha filha, vá, pelo amor de Jesus, vá. Nessa doidice que a gente tá, é melhor ver fazendo cupcake para ver se a pessoa desestressa. Tá vendo também, Natália, tu gosta do MasterChef? Menina, essas meninas assistem dos menininhos, o Kids, né? O Kids, dos pivetinhos fazendo os pratos. Cada episódio elas assistem 20 vezes, cada episódio. Aí o outro mais 20. Ela já sabe até as falas dos meninos. Aí já vão assistir de novo. Porque esses desenhos idiota, eu boicoto logo. Eu digo, isso é perda de tempo. Vai assistir alguma coisa que seja útil. Vai ver seus vídeos de costura, a maior, então vai ver. Aí a pequenininha agora está animada com o negócio dos kids lá, das comidas. Então ela veio, porque fez não sei o que, uma espuma de não sei o que. Eu digo, eu não sei nem do que se trata isso. Espuma de quê, menina? Eu nunca vi nem dizer que tivesse isso. Mas pelo menos, né? Porque no meio de tanta porcaria a gente filtra, né? Para ver se pelo menos alguma coisa que sirva de aprendizado. Pelo menos aprende, né? Cozinhar um feijão já está de bom tamanho, né? Não? Fritar um ovo, fazer um bifinho já está de ótimo tamanho. Porque aquelas bonitezas que aparecem ali só para televisão, né? Porque quem vai fazer aquele negócio, bota um negócio lá e o maçaricozinho. Minha irmã, pelo amor de Deus, naquele tempo você já fritou o bife, já comeu, já tomou aquele copão de água e já saiu correndo para o trabalho, tu é doido. Mas vamos lá, né? Sempre é bom aprender umas coisinhas. Tu gosta, né, Natália, do MasterChef? Não. A Jéssica disse que tá tenso ver televisão. Não, eu me recuso. Eu me recuso. Para ver o povo brigando. Não, meu filho, não. Eu prefiro ver. O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó. Notícias do dia. Aí entro no Notícias Mundiais, né? Nem nos jornais dá para você entrar mais, porque cada jornal defende um, defende outro, que defende o outro. Sim, aconteceu o que hoje? Isso. Peraí, deixa eu ver quanto é que tá o dólar hoje. A bolsa caiu ou subiu? Certo. Cadê? Começou alguma guerra? Alguém falou mal de alguém? Aí isso é o que mais tem. Essa parte não dá nem tempo de ler. Zum, 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 zum. Pronto, já sei o que aconteceu. Tem algum evento histórico hoje? Não. Tchau. Porque se você ligar a televisão, você vai perder horas só com besteira. Não, pelo amor de Deus. Aí, quando é a televisão, quando eu consigo ver um documentáriozinho, uma coisinha que eu goste, às vezes eu passo ali nas meninas, elas estão vendo essa receita. Mãe, olha o bolo, não sei o que, como é que fez. Aí eu dou uma olhadinha, eu digo, ai, que lindo, hein? Beleza de Creus, e vou-me embora. Coisa inútil, diga aí, na vida da gente. Vocês com 1 milhão de coisas para estudar, 1 milhão de questões para resolver, de tudo que é matéria. Um monte de preocupações. Para estar entrando nessas treta besta, o povo brigando por horas e horas. Um passa um vídeo e não sei o que, outro passa vídeo. Deus me defenda de uma hora dessa, coisa mais inútil desse mundo. Cruz creda. O Vitor. O Vitor tá aí. Vitor, eu amo você. Sou sua fã, Vitor. O que é que tu tá fazendo aí, hein, Vitor? Me conta aí, hein? Me conta aí. Rapaz, tô muito animada com essa visita, viu? Olha, pense no telefone. Diga a ele que apareça por aí, viu? Diga a ele que eu faço o gosto da visita dele. Diga a ele que eu sou uma torcedora declarada dessa amizade. Diga a ele aí, transmita a minha mensagem, por favor, Tailine, sem rodeios. Transmita direito a mensagem. Direito. Olha, sejam espertas, meninas. Ser esperto. Darlison, meu filho, fecha o ouvido. Deixa eu ver se tem de menino aqui, é que tem de menino, para não me excomungar. Só o Darlison. E o Lucas, meu filho, fecha o ouvido, que eu vou falar uma besteira. Mas não é besteira, não, é sério. E serve para vocês também, meninos. A vida da gente, para as coisas darem certo, tem vários componentes. Um dos componentes é a profissão que a gente vai escolher. E vocês já estão nesse caminho, nessa luta. Outro componente para a vida da gente avançar ou ficar estagnada por um bom tempo ou retroceder
é questão de relacionamento, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse lance de escolha de relacionamento, calma, muita paciência, né? E inteligência. O povo acha que inteligência é querer dar golpe nos outros, né? Arranjar uma namorada rica, um namorado, nada a ver, isso é a maior besteira, né? A gente tem que ter inteligência para fazer as escolhas à medida do possível, né? Daquilo que mais se encaixa com o nosso contexto, com a nossa realidade, com os nossos objetivos de vida, porque isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença. Por isso que eu já estou nessa campanha aqui, menino do céu. Olha, pense numa campanha aqui, olha, que se eu pudesse eu fazia um outdoor dessa campanha aí, olha. Aline, minha filha, ajude, minha filha. Minha filha, ajude. Ajuda a natureza. Faça o seu investimento naquilo que no futuro vai lhe trazer resultados. Aí eu acho tão engraçado, minha gente, mas vocês estão entendendo que eu não estou falando de dinheiro não, né? Pelo amor de Deus, vocês já me conhecem. Às vezes, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para você dar lição e para o Lucas também. Às vezes a gente vê alguém num relacionamento assim, já passou 10, 20, 30, 40 anos, a gente diz, que bonitinho, ai, que casal, que sei lá o quê. Bacana, como eles são chiques, como eles são isso, como eles são aquilo. Um dia que você encontrar alguém assim, que já esteja junto há muitos anos e que tenha conseguido um certo avanço, procure saber a história dessas pessoas. Se lá no começo eles eram como eles estão na época que vocês conheceram. Mesma coisa relacionamento. Né? Às vezes você conhece uma pessoa que não é nessas coisas todas, mas é uma pessoa legal, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, sabe, bacana. Às vezes não é nem tão bonito, ou às vezes não tem os recursos que você acha que deveria ter. Mas você olha para aquela pessoa, vê que é uma pessoa legal, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa de bem, entendeu? De bem com a vida. E aí você investe um pouquinho, menino, lá na frente e vira um partidão, que não é brincadeira, é sério. Eu não sei se meu marido está me ouvindo. Meu bem, está me ouvindo? Se ele tiver, ele não vai dizer que está ouvindo. O meu esposo, quando eu conheci ele, o povo olha assim e diz, olha, como o marido da Valéria é chique, é isso, é aquilo, aquilo outro. Você acha que quando eu conheci ele, ele era assim? Era? Não, minha filha. Quando ele chegou, que ele foi uma vez lá na igreja que eu frequentava, ele não era de igreja, não. Minha gente, eu morri de vergonha. Ele chegou com uma basqueteira branca, horrorosa. Uma calça véia, esmolambada, uma camiseta. A camiseta de visual. Sabe aquelas camisetas, Darlinson, meu filho, você que é um menino chiquérrimo, elegantérrimo. Sabe aquelas camisetas de visu, assim, que tem tipo um silkzinho assim na frente, com uma pranchinha, uma arvorezinha. Pense num negócio de quinta categoria. Eu chego e digo, valei-me Jesus, morri. As inimigas agora me matam. Aí tem 20 anos já, né? Mas, olha, super trabalhador, uma pessoa super de bem, né? Disposta a ajudar, correndo atrás, estudando, correndo atrás de prejuízo. Não tinha dinheiro, não. Ele não tinha nem carro. O pai dele tinha um Corcel. Vocês não alcançaram um Corcel da década de 70, um Corcel 2. Azul que ele andava, né? Mas super inteligente, correndo atrás, estudando, procurando avançar, entendeu? Gente de bem. Tudo bem que o Visu não estava ajudando, mas Visu, minha gente, quando o tempo passa e as coisas vão melhorando, você monta o negócio do jeito que você quer. Aí o povo olha lá na frente e diz, que partidão, como é que essa menina conseguiu, como é que esse rapaz conseguiu isso? Não é nessas coisas todas, sim, mas quando você pegou, não era essas coisas todas. Você que fez o investimento para o negócio ficar chique, entendeu? Aí depois o povo acha, eita, que você também deu uma sorte, né? Você também é fraquinho e arranjou um partido desse. Não, não é partido, não. Você apenas teve inteligência no sentido de quê? De entender que a prioridade, né, é uma pessoa que tem uma boa natureza, que seja trabalhador, porque o pior defeito do ser humano, seja homem, seja mulher, seja o diabo que for, é ser preguiçoso. Menina, pensa uma doença que não tem cura, é preguiça. Pessoa preguiçosa, mole, ó céus, ó terra, inferniza a sua vida, ali bota no buraco. Mas uma pessoa trabalhadora para frente, você vai crescer muito. Pode não ser nem tão bonita assim, nem essas coisas todas, mas você dá uma investida na criatura, que vira um partido que as inimigas ou os inimigos morrem de ver. Então, sejam inteligentes, né? Ser inteligente é procurar sempre estar próximo de pessoas do bem, pessoas de boa natureza e trabalhadoras.
né? Trabalhadoras, que quando você tem sangue na veia, vontade de crescer, vontade de avançar, você avança. Então, raciocinem, porque uma junção de relacionamento esdrúxula detona a vida da pessoa por um bom tempo. Até você se livrar do encosto, meu irmão, é um atraso de vida. E vocês não precisam de atraso de vida, não, porque vocês estão num caminho ascendente, entendeu? Vocês estão num caminho, né, de crescimento, de sucesso. Então, vocês têm que se juntar com gente que pense do mesmo jeito. Não é que é rico, que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha... Não precisa ter nada, não. Precisa ter vontade de trabalhar, precisa ser gente do bem, né? Que some com você e cresça junto com você. Porque gente preguiçosa, burra, Ave Maria, cruz credo, pelo amor de Deus. A boniteza e a chiqueza, a gente agita. Também, tudo bem que não pode ser também uma pessoa horripilante, que você olha, queira morrer, né? Que aí também a natureza não ajuda, né? Mas se for minimamente compatível, foque no que é prioridade, porque isso vai fazer toda a diferença para você, viu? Então, tá aí minha campanha declarada publicamente, Tailine, né? Está aí minha campanha declarada publicamente, minha intenção de voto declarada publicamente. É minimamente compatível, Natália, compatível no sentido de visão de mundo, vontade de crescer, vontade de estudar, de avançar intelectualmente, entendeu? Mas gente do bem que não está assim a fim de passar por cima de ninguém, gente honesta, caraca, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes não é nem tão bonitinho, mas você investe na criatura que fica um partidão. Claro, demora um tempo, mas fica. Tá difícil, né, Jéssica? Às vezes não tá nem tanto, às vezes é porque vocês não enxergam. Às vezes a gente não enxerga. Um dia eu conto mais umas histórias para vocês. Tem épocas na vida que a gente tá com o olhar numa determinada direção. E a gente jura que aquela é a direção. Então, como a gente tá com o olhar naquela direção, às vezes tem outras coisas acontecendo ao nosso redor, a gente não se liga. Porque a gente tá com foco só naquela direção ali. Às vezes, quando você abre o foco um pouquinho, aí você consegue enxergar algo que de início você achava que... E que, na verdade, é a solução para o seu problema. Então, nem sempre é a falta de opção. Às vezes, é a falta de percepção da nossa parte em enxergar aquilo que está ao nosso redor. Com todo mundo é do mesmo jeito. Principalmente em determinadas épocas da vida, quando você cisma com a criatura, com a direção. Então, você passa muito tempo naquele foco, você fica meio ceguinho, né? Às vezes, é bom ouvir, de repente, a orientação de alguém que está por perto. Ou, assim, a orientação é uma coisa que a gente segue se quiser, mas, assim, as opiniões. O que é que as pessoas que estão ao meu redor pensam disso? Às vezes, todo mundo está dizendo, gente, que perda de tempo, filho, olha para o teu lado, que às vezes você vê outra coisa mais interessante, você não enxerga, né? Mas escute e reflita, que devagarzinho Deus vai lhe mostrando o melhor caminho a seguir. Não sejam paranoicos. Não, também não dá para focar nisso. Vocês estão numa fase que vocês precisam de muito foco nessa questão dos estudos, mas o foco também é encontrar alguém legal, né? Para namorar, para passear, para dividir as ideias. Isso também é bom, isso também ajuda. Tem épocas que você não está achando ninguém, que só tem porcaria, ou só tem gente broca, que não acrescenta em nada. Tem épocas que aparece alguma coisa e você não percebe. Então, sempre peça a Deus sabedoria, escute os conselhos das pessoas que estão próximas de você, né? Mãe é um bicho bom para isso, retado. A gente briga demais com elas. Minha mãe. Que a mãe diz, perceba fulano. Deus me livre de uma hora dessa. Cruz credo, valei. Né? Mas, mesmo que você não quer, mas escute, né? Reflita. De repente você chegar à conclusão que não, tudo bem. Mas se ligue. Santo Antônio vai estar de férias em junho, Darlison? Não vai ter São João, não. Esse ano, né? São João só se for no Natal, né, Darlison? Raciocinem. Não pense em dinheiro, não pense em boniteza necessariamente, não. Claro que tem que ter uma químicazinha, porque se for um bruxo ou uma bruxa, você quer cometer suicídio. Mas não foque nisso, não. Olhe outras coisas, né? Ser trabalhador, trabalhadora, ser honesto, ser estudioso, estudiosa, porque é o perfil de vocês. Vocês são estudiosos. Vocês são meninos de bem. Vocês vão se meter com quem? Com preguiçoso, com a preguiçosa, que não gosta de estudar, que não tem foco no avanço. Vai ser um atraso de vida, vai ser um imposto na sua vida. Né? Vai ser um carrapato grudado em você. Isso é um horror.
Olha, não me venham não com essas coisas, viu? Gente do céu, vamos lá. Daqui a alguns anos eu vou pro casamento de vocês. Ainda a semana passada, eu fui para uma menina que foi minha aluna. Foi até aluna na Isolada, alguns anos atrás. Eu conheci aqui em Maceió. Ela disse, professora, você tem que ir para o meu casamento. A bichinha marcou, fez um investimento enorme para a época do coronavírus, imagine. Mas eu participei do negócio virtual todo, eu faço questão. Daqui a alguns anos eu vou pro de vocês também, viu? Eu vou pro de vocês. Independente de onde eu esteja, pode me chamar que eu vou. Tailine, tô na torcida, viu? Tô na torcida, tô na torcida. Tô na torcida. Tailine, Tailine. Eita. A Tailine tá toda descabriada aqui, a bichinha. Diga, quer me constranger? Diga, quer lhe constranger? Não, quero lhe ajudar, quero dar um auxílio à natureza. Torça, Natália, torça, porque a Tailine, se ela seguir nesse caminho, vai dar bom resultado, viu? Vamos ver aí, depende dela, né? Depende dela, vamos ver aí. Vamos deixar Jesus trabalhar nessa causa. Deixa Jesus trabalhar nessa causa aí. Vamos fazer. Não é não, Luana? Menino ótimo. Vixe, meu Deus, eu sou apaixonada por ele. Vixe, meu Deus do céu. Meu Deus. Porque ele não tá ouvindo aqui, né? Meu Deus, esse menino tem que arranjar uma menina de juízo, um menino de ouro desse. Esse menino é um tesouro escondido. E aí, ele só, desde o ano passado, que era só sentado com a Tailine, tudo pra Tailine. Eu digo, Tailine, minha filha, dá uma forcinha pra natureza, dá, Tailine. Ajuda, Tailine, minha filha, pelo amor de Deus. Seja rápida, antes que alguma mais esperta passe à frente. Ai, gente, eu tô tão perdida hoje, né? Ai, mas tem que rir, né, não, minha gente? Agora, se for carniça, pode dispensar. Se for porcaria, fique solteiro, viu, Darlison? Os meninos bonitos que nem vocês, umas meninas gatas, filés que nem vocês, né? Que vão fazer medicina super tops das tops. Vai estar agarrada com bagulho, pelo amor de Deus. Pode ser pobre, né? Mas que tenha juízo, inteligência, trabalhador, aí dá-se um jeito. Mas preguiçoso e burro, não. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, viu? Me poupe. Não me apareça com esses trastes, não, que eu sou a primeira a torcer o bico. Você vai perceber logo. Se você me aparecer com traste desse, eu vou dizer, menina, pelo amor de Deus. Toma vergonha na tua cara, pelo amor de Jesus. Falou? Muito bem, muito bem. Uhul, Tailine, minha filha. Tailine, minha filha. Seja rápida, se esse coronavírus passar, tu tá perdida, porque na UFAL, minha filha, tem um monte de caçadora. Quando tu rodar a cara, ó, já era. As caçadoras já levaram, ó. Seja ágil, minha filha, pelo amor de Deus. Segura a bênção, que a crise está grande. Seja inteligente. Se as mães de vocês estiverem em casa ouvindo, vão dizer que eu sou doida, viu? Ó, pelo amor de Deus, explica aí que eu não sou doida não, viu, gente? Eu sou uma pessoa de juízo. Se sua mãe estiver ouvindo aí, explique, pelo amor de Deus, que eu sou uma pessoa decente. Eu só estou querendo, porque vocês sabem que eu começo a amar vocês durante o ano, né? Aí quando vocês vão embora, chega aquele sentimento assim, parece que foi-se embora uma parte, aí vem os outros. Aí eu me apego de novo, aí vão-se embora. Aí eu me apego de novo, vão-se embora. E desses sempre ficam alguns desses que aparecem depois para ir para formatura, para ir para casamento, né? Que manda foto de filho, de não sei o quê. Desses sempre aparecem os resquícios com o passar dos anos, né? Tá rindo, né, Kaline? Eu fico de olho. É porque às vezes nesse ambiente, no mesmo ambiente, às vezes não surge. Mas esse caso do Vitor, eu já estou de olho desde o final do ano. Eu digo, menino, olha para aquilo ali, olha. E a Tailine tá rodando a cara. Eu tava só esperando a chance. Olha, minha gente, que coisa de Deus. Aí tô eu aqui, ela diz, fulano tá aqui. Eu digo, rapaz, não me diga um negócio desse. Não me diga um negócio desse, que Jesus me ajudou agora para eu fazer essa campanha. Olha, gente, que esculambação é essa? Vamos fazer mais uma questãozinha. Momento de doidice. Não, doidice eu tô brincando, mas não é doidice não. Isso que eu tô falando é sério. É seríssimo. Não se junta com porcaria, não. Se junta com coisa que preste.
Porcaria atrás de vida. Tanto investimento, tanto custo, tanto isolada, tanta coisa. Pra quê? Não, me poupe, pelo amor de Deus. Tenha fé em Jesus. Se é pra estar porcaria, é melhor estar só. Como diz o ditado popular, de só que mal acompanhada. Mais hora, menos hora, vai aparecer alguma coisa bacana. É só você se ligar. Meninos e meninas. Isso não é só para as meninas, não. É para os meninos também, né? Porque tem menino que se mete com cada coisa que, pelo amor de Deus, é um atraso. Tenha fé em Cristo. Como assim? Não entendi, Jéssica. Você com algumas das questões que pedi porque vi no plantão de ontem. Não, teve não, filho. Vamos ver, vamos cá para eu ver. Aí tá. 109. 109 entendeu, não foi? Entendida 109? Pronto. Aí tem também. Peraí, cadê a lista? 158 foi da Arlisson. 58. O 58 e o 65 foram suas? O 58 e 65. O 58 e 65. O 58 e 65. Peraí, tô subindo aqui, viu? Pra ver se eu acho. Peraí, filho. Tô catando, tô catando. Eu perdi aqui onde foi que você anotou. Tô subindo aqui pra ver se eu acho. Tô aqui voltando. Aham, cadê? 111, você pediu, não foi? 111 a gente não fez? Foi B de bola? 120. 120 a gente não fez também, que foi das suas? Não foi? As duas, 111, 120. Tem também 111, 120, a gente fez 94. 94 a gente tinha feito já? Já, a gente fez a 94, fez a 111, fez a 120. Não era essa que você queria, Darlison? Não eram essas? Não era essas? Deixa eu tirar uma fotinha aqui. Não eram essas que você queria? 94, 111, 120. Não era? A gente fez. 64. Quer 64? Foi. A gente fez essas três. Que foram das suas. 64, Darlison, tá na sua lista? 64? 64 tá na sua lista? Não, né? A 133 e a 140 estão na sua lista, não estão? Deixa eu acrescentar. 133 e 140 estão na sua lista. 144, 145, 147, 157, 159, 160, 163, 170. Pronto. 94, 120 foram feitas, não é isso? Pronto, 42. 42 é? Tá, vamos fazer a 64. 64 agora, vamos lá. Cadê a 64? 64. Natália, 64 está em que página, filha? Vê aí, por favor. 64. Página 60? Página 60. 60, página 60. Ô, essa foi da Natália, né? Alguém mais teve dúvida nessa que diz assim: considere as seguintes afirmações sobre a Companhia de Jesus, ordem fundada em 1534 pelo ex-militar espanhol Inácio de Loyola. É tanto que, por ele ser o fundador, em algumas questões os jesuítas são chamados de inacianos. Vocês já viram alguma questão chamando os jesuítas de inacianos? Pelo Inácio de Loyola, que foi o fundador da ordem na Espanha, e a qual pertence o Papa Francisco. O Papa Francisco tem eminência jesuítica também, né? Aí diz assim, qual foi a dúvida de vocês nessa? Na 2? Só na 2? Ah, tá. É porque aí o item 2 é a pegadinha, né? É aquela curiosidade da curiosidade da curiosidade. Então, vamos lá. Na 64, deixa eu anotar ela aí aqui. 64, tranquilo. Aí diz assim, repare,
No item 2, que foi a dúvida da Natália nessa questão. Ele diz... Ô, gente, saiu. Meu Deus. Voltou. Ele diz, foi banida pela bula papal Dominicus ad Redemptor, né? Redentor Domênico, né? De 21 de julho de 1773, mas recuperou suas prerrogativas em 1814. Aí tem diz, foi um instrumento importante da Igreja Católica na luta contra a reforma protestante do século XVI, defendendo a ortodoxia católica contra o movimento reformador, contra o luteranismo e o calvinismo. Desempenhou um papel essencial na atividade evangelizadora dos indígenas na América como estabelecimentos chamados... tá tudo certo aqui. Agora, a 2 é uma curiosidade. Você vai dizer, professora, eu não sei não, sabe? Sei não, sabe? Que século é esse que está no item 2? Foi banida por essa bula de 21 de julho de 1773. Gente, não se tem registro nesses últimos anos de provas de vestibulares espalhadas pelo país que eles ponham erro, por exemplo, quando eles botam uma data assim, 21 de junho, 13 de maio, 14 de janeiro, 12 de dezembro. Acontece muito no século, mas esse negócio de dia, eu mesmo não lembro de nenhuma nesses últimos anos. Nenhuma. Que século é esse que está no item 2, Natália? Está dizendo que a ordem foi banida por essa bula de 1773, mas recuperou suas prerrogativas em 1814, ou seja, foi eliminada no século XVIII e se recuperou no XIX. Do que esse item está falando? Que a gente estudou segunda-feira passada e vai aprofundar ainda mais na próxima segunda. Da expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Quando foi? Século XVIII, marca o ano de 1773, com a atuação do Marquês de Pombal no governo de Portugal. Pombal só sairia da atuação no governo de Dom José I de Portugal como primeiro-ministro, 73, 74, 75, 4 anos depois. Então, aqui está justamente fazendo apologia, mesmo sem dizer, mas aí você teria que concluir, ao banimento da ordem jesuítica, que nos séculos anteriores foi uma ordem extremamente importante para o poderio da igreja, principalmente nas áreas coloniais. Né? Essa explicação é útil para todos vocês. E, na verdade, todas são, né? Século XVIII. Aí, no século XIX, né, por exemplo, no Brasil, aqui está citando 1814, foi o período joanino. No caso do Brasil, como maior colônia de Portugal, estava o maior rebuliço, porque depois que os jesuítas foram expulsos do Brasil, a promessa do governo de Portugal era investir em sua maior colônia no ensino laico ou leigo, não religioso, mas com um fracasso. Se a questão da educação na colônia brasileira já passava por graves dificuldades com a liderança dos jesuítas, sem os jesuítas piorou muito. E depois, quando Dom João VI e a Corte Real Portuguesa vieram para o Brasil em 1808, eles tentaram fazer alguns investimentos no campo educacional. E dentre as estratégias, trouxeram de volta alguns líderes jesuíticos que desenvolveram projetos por aqui e lá na Península Ibérica também. Só que desde então os jesuítas passaram a assumir uma postura bem mais, como é que eu posso dizer assim, discreta no sentido de ficarem mais por detrás das câmeras, não aparecerem tanto quanto eles apareciam nos projetos dos primeiros séculos da Idade Moderna. Recuperou os anos aqui estão sendo usados simbolicamente, Natália, 1773 e 1814. Para simbolizar o quê? Século XVIII, século XIX, século XVIII, declínio da ordem. Porque, detalhe, os jesuítas, vocês ficam muito com essa mania, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil, eles foram expulsos de Portugal, eles foram expulsos da Espanha, eles foram expulsos da Áustria. Todos os reinos europeus que vinham com a incidência do catolicismo tradicional no século XVIII, com a emergência do iluminismo e com o temor de muitos reis absolutistas europeus de serem derrubados pelas ideias iluministas, o que é que acabou acontecendo? Se tentou estabelecer alguns boicotes para voltar à tentativa de fortalecimento do poder real, que nem deu certo. E um dos boicotes foi as ações dos jesuítas, considerando que os jesuítas tinham sido muito úteis para esses reinos durante séculos, mas que eles tinham ganho ao longo do tempo muita autonomia, muita liberdade, e com essa liberdade eles teriam atrapalhado a concentração de poderes nas mãos dos reis. Então essa foi a justificativa, mas depois se percebeu que
o tiro saiu pela culatra e mais tarde intelectuais jesuítas foram trazidos de volta, no caso do Brasil, como a maior colônia de Portugal, o próprio território de Portugal, Espanha, Áustria e várias outras regiões do continente europeu. Porque voltou no século XIX, porque a ordem jesuítica, Natália, ela é conhecida até hoje. Eu lembro que quando eu falei dos jesuítas, eu comentei isso na aula com vocês, como um setor dentro da Igreja Católica de gente intelectualizada. Você vê que os maiores intelectuais hoje da Igreja Católica, historiadores, economistas, matemáticos, eles são da ordem dos jesuítas. Só que hoje você tem a sensação que eles não existem, porque eles não aparecem. Né? Eles não aparecem para o grande público. Você vê que os maiores líderes da Igreja Católica nos últimos tempos, dentre outras formações, eles tiveram formação jesuítica, certo? O Papa Emérito, né, que é Papa, mas está... O Bento XVI, né, o anterior ao Papa Francisco, também tinha, né? Então, hoje é uma galera considerada top das tops dentro da alta cúpula da igreja, só que eles não se ligam mais com os projetos do grande público, como eles fizeram nos primeiros séculos da Idade Moderna. Mas como foram rechaçados no século XVIII, depois voltaram a ganhar visibilidade, porém uma visibilidade mais por detrás das cortinas. E aí, a partir de Dom João VI, porque quando Dom João VI veio para o Brasil com a Corte Real Portuguesa, ele viu que era preciso desenvolver alguns projetos. Aí criou a Faculdade de Medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, desenvolveu algumas medidas, né, a imprensa régia, o Teatro Real no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, claro, o Banco do Brasil, muitos empreendimentos para dar uma ideia, a Casa da Moeda, para dar uma ideia de modernização para o território, mas também para dar empregos aos milhares de parasitas da corte portuguesa que vieram para cá e, na verdade, não queriam trabalhar, queriam emprego, né? Queriam ganhar dinheiro dentro dessas instituições. Esse câncer que nos acompanha ao longo do tempo. E aí aproveitar a mão de obra intelectualizada de alguns clérigos, como, por exemplo, os jesuítas, foi uma coisa muito interessante. Só que agora eles não aparecem. É tanto, Natália, que você pode pegar os materiais de história que tem por aí, os materiais que tem na internet... Eles não falam disso. Eles dizem que Dom João investiu, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Faculdade de Medicina da Bahia, Escola Militar do Rio de Janeiro, mas eles não falam em nenhum momento dos jesuítas. Aí eu que estou aproveitando isso aqui para dizer isso para vocês, certo? Você vê muitos professores, né? Muitos intelectuais que eram da ordem jesuítica e chegaram a trabalhar novamente nos governos imperiais do Brasil do século XIX e em vários reinos da Europa também, só que de maneira bem mais discreta, bem menos voltada para o grande público, como tinha sido nos séculos anteriores. Mas isso aqui você não acha em canto nenhum. É a coisa mais difícil. Até se você pesquisar no Google, você vai ver que as coisas que você acha sobre isso são pouquíssimas e algumas bem confusas. Aprenderam? Isso aqui é uma informação diferenciada, bem rara, mas agora vocês já sabem. Entendeste, Natália? Tá cansada, Natália? Você tá com sono. Vá dormir, Natália, vá. Vá dormir, que o seu mal agora é sono. Peraí, que Natália é essa? É a Natália Neves, é? Ou é a Natália Targino? Que Natália é tu? Que aparece só Natália em todas. Natália. Ah, Natália Neves, já sei quem é. Agora eu já decorei. Natália Neves, Natália Alves, Natália Targino, Natália Matias, todas. Beleza? Vamos mais. Então, 63. Qual foi a resposta? Ah, não. Pelo que eu li aqui, estão todas certas, né? Que a 1 e a 2, a 1 e a 3 também. Então, deve ser letra E, né? É. Letra E. 64. Letra E. Aí, vamos lá. Da casa das 120, alguém ainda quer mais alguma? Porque tem uma que o Darlison pediu que é a 133 e vocês me pediram a 131 também. Da casa da 120, 121, alguém quer? 128, 123 ou 125? Vocês me passaram essas, qual que é que tu quer? 121, 128, 123 ou 125? Isso aqui tá na minha lista, eu não sei quem foi que me passou essas questões, eu sei que tá aqui, da semana passada. Não, eu vou terminar agora, eu vou terminar. A Natália quer ir dormir, ela quer me expulsar, já tô indo, Natália, já tô terminando. 121, 123 e 125, pronto. 121, 123, 125, aí 133, 140 e 144, beleza? Bora lá? Aí amanhã... Ei, como é que vocês estão amanhã? Amanhã, no começo da manhã, eu tô livre. Só começo 9. Vocês têm aula amanhã de manhã? Pronto. Tem não? Pronto. Aí amanhã, antes de eu começar a labuta das 9, eu começo com você. Tentar abrir um pouquinho mais cedo, viu? Que aí quando for 9, eu já pego a galera para dar aula. E essa semana eu vou ter essa vaguinha, porque na outra começa 8 em ponto.
Mas aí eu uso essa hora para vocês amanhã, para a gente fazer a 1, 2, 1, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 0, 1, 4, 4, ou alguma variável delas aí, viu? 8, né? 8, é. Eu vou tentar entrar um pouquinho antes de 8, mas aí eu boto lá no grupinho para vocês, viu? Para a gente aproveitar mais alguns minutinhos. De 8 às 9, mas eu vou tentar botar uns minutinhos antes, tá? Tá certo? Vamos, antes que a Natália mate a gente, porque ela já tá ali, ela já tá quase botando o bocão aberto ali, diz que tá com sono, vai dormir, Natália. Essas Natália não são brincadeira não, viu? Jesus na cruz. Beijo, meninos, beijo. Lucas, meu filho, você ficou tão caladinho hoje, o que foi isso, hein? Se sentiu oprimido, foi? Tem não, Natália. A Natália tá perguntando se tem questão, porque ela quer dormir. Não, prometo que não tem, Natália, juro. Prometo. Certo? Lucas, meu filho, você ficou tão quietinho, o que foi? Tá se sentindo... Chegou tarde, foi? Ah, mas mesmo chegando tarde, não fique no cantinho não, viu? Se expresse. Kaline, beijo, boa noite, beijo, Darlinson, Vívia, Jéssica. Daqui a pouco, quando a gente acordar, eu abro de novo, viu? Para ver vocês. Quer dizer, vejo vocês antes de dormir, na hora que acordo. Pelo amor de Deus, eu não sei não o que é isso. Beijo, até amanhã. Tailine, não esqueça de mandar o abraço para o meu amigo Vitor. Não esqueça, por favor.